Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 17. Fica conosco, Senhor. Todos acharam? O Senhor diz. E Ananias foi e entrou na casa, e encontre as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Bom, eu tenho para falar que eu e minha família viemos para essa igreja pouco tempo, em setembro, 7 de setembro, nós fomos apresentados aqui. E a gente veio de uma igreja batista renovada, que crê no batismo com o Espírito Santo. Só que, desde lá, eu sempre me censurava, porque eu tinha medo, como já falei com o pastor Luiz, eu tinha medo de ser batizado com o Espírito Santo, ou falar em língua estranha, como sempre acontece, mas ser alguma coisa emocional, ou como eu já ouvi falar de gente de fora, falar que é histeria coletiva. E aí eu ficava me censurando, com medo de não acontecer isso, porque se acontecesse, que, como eu disse para minha esposa, mas se um dia eu falar em língua estranha, vai ser Deus, porque eu ficava muito me censurando, não tinha medo de acontecer isso. E às vezes eu ia buscar algo a mais, na outra igreja eu queria buscar algo a mais, não tinha vigília. E foi em vigília assim que eu conheci o pastor Rodinei, o irmão Ronaldo, que me fez chorar muito já, o testemunho dele. E mesmo assim, em vigília, eu me segurava, mas porque eu achava que podia ser emocional. E assim eu ia, passava, sentia a presença de Deus, mas ficava me censurando. E aí nós viemos para cá. Aqui nessa igreja, eu já falei com minha esposa que assim, todo o que eu buscava na vigília, que era algo a mais, aqui nessa igreja eu vejo todo dia. Todo dia. Se qualquer culto, eu sinto a mesma presença de Deus. Até eu comentava com a minha esposa, eu tenho medo porque os irmãos vão achar que alguma coisa está errada, porque todo culto eu chorava, até hoje. Você vai no ensaio dos varões lá embaixo, eu penso, hoje vai ser tranquilo, não é tranquilo também, porque o movimento pentecostal é enorme lá. E eu falei assim, então deve ter. E assim eu fui levando, até que sempre me censurando. Até no dia 16 de janeiro de 2015, que eu guardei bem, no grupo dos jovens, e aí a gente estava sentado bem aqui na frente, e quem estava aqui era uma sexta-feira, o pastor Rodinei que pregou, e no final da pregação já tinha terminado, e a igreja, como os irmãos dizem, a gente não sabia se a igreja subiu ou se ela desceu. Foi uma sexta-feira, quem estava aqui, e eu, muito tranquilo, sentado ali, eu comecei a orar, mas não orar assim como a gente, né? Orei e estava conversando com Deus, falei assim, se eu tiver que ser batizado com o Espírito Santo, que seja uma coisa, seja emocional, de novo, né? Mas ficava preocupado ainda, mesmo assim. E eu orei e pedi a Deus assim, eu quero. Mas nunca tinha pedido o que eu queria, né? Porque assim, esse dia assim, eu quero, mas que seja no seu tempo, conforme o seu coração, não meu. E aí quando eu orei assim, simples, rápido, aí quando eu abri o olho, eu vou olhar na frente aqui, porque eu tinha falado. Quando eu fui olhar para frente, eu vi o irmão Epaminondas
pouca gente conhece ele aqui. O irmão Manosa comprando para mim. Aí eu olhei para ele, pensei, já só orar, né? Aí ele me puxou, me abraçou, e aí eu comecei a falar, eu chorei de novo. Eu nem falava, eu só vai para a cabeça. Aí eu comecei a chorar, e no momento em que o Panamá estava entregando o que Deus tinha falado para mim, eu ouvi o tambor. Eu ouvi o tambor, eu não conseguia ouvir mais nada. Como se eu tivesse sentido uma pressão mesmo. E eu não conseguia ouvir nada. Aí quando eu abri o olho, eu já estava 2 bancos para frente, meu irmão estava sentado numa cadeira nos lugares, ela já tinha tirado a cadeira do lugar. Eu não via vindo para frente, não tinha visto. Eu voltei, não conseguia ficar em pé, já falei para meu filho ainda, não conseguia ficar em pé, sentei. E minha perna foi ligada. Aí eu perguntei para meu filho assim, dava para ouvir eu falando? Ele falou, pai, dava para ouvir lá na frente. E aí baixou o vergonha, né? Mas e nesse dia, ainda até, nesse dia ele terminou o culto, eu saí daqui meio zonzo, fui para casa. Nesse dia eu fui dormir às mais 3 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir. Não conseguia. E para mim, esse ponto de ser batizado do Espírito Santo foi mais foi mais uma coisa que Deus inverteu na minha vida. Porque, confessar para os irmãos, antes de me converter, eu odiava a crente. Mas falaram, mas eu odiava a crente, não gostava. Principalmente gente desse estilo da Assembleia. Aleluia! Aí tinha só as 3 coisas que me converteu. Aí eu não gostava, odiava a crente, não gostava. Isso me converteu lá atrás. Eu odiava o nordestino. Se alguém ouviu falar de skinhead, eu olhava para um desse, então eu não gostava de nordestino. E aí o terceiro ponto foi a censura, né? Pelo batismo do Espírito Santo. Só que Deus inverteu tudo. Eu deixei crente, assembleando, aqui se levantar a mão, aqui a maioria nordestino. A maioria e fui batizado com o Espírito Santo. Esse avivamento que tem na igreja, que muita gente vê de fora, nossa, a igreja é muito avivada. Isso muito se deve ao pastor Samuel, pela disciplina dele, pela uma coisa que a gente viu aqui quando a gente chegou. A igreja é muito, a disciplina dele, o jeito dele conduzir a igreja, isso que Deus se agrada e reflete aqui dentro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.